Como já foi apresentado, né, meu nome é Yuri, fiz o trabalho junto com o Leonardo. Eu vou apresentar sobre interface de interoperabilidade para simulação de iluminação natural e artificial de modelos BIM. A proposta do nosso projeto, né, foi da criação de um simulador, com a intenção de desenvolver um simulador ambiental que tenha a capacidade de validar projetos lumínicos. A gente escolheu esse tema de iluminação para fazer o primeiro teste. E utilizamos uma Game Engine. Mais para frente eu vou explicar o que seria uma Game Engine. E o interesse nosso era de validar, né, a acuidade de transferência de dimensão de propriedade física e natural artificial. Questão de dimensão, a gente tem as dimensões, a gente vê se foi transportado as dimensões corretas, tanto em questão de construção como um todo, como a parte de interior também, e a relação entre eles, mobiliário, espaço ou entorno com edificação, e propriedades físicas também, né, como questões de reflexão, propagação de luz, transluminescência, que seria questões de vidro, objetos que são translúcidos, absorção de iluminação e intensidade de iluminação das lâmpadas, que são objetos que a gente também transporta para dentro desse simulador para fazer as avaliações. Tratando de BIM, interoperabilidade, né, interoperabilidade ele é um desafio do BIM, ele tem uma dificuldade muito grande hoje, para a gente poder fazer transporte de arquivos entre os softwares, né, principalmente dentro de simulações. Quando a gente faz transporte de modelos para simuladores ambientais, a gente sofre sempre perda de dados ou de partes do modelo 3D. Mesmo utilizando o formato IFC, que é um formato padrão BIM, que dizem que transporta para todos os softwares, na verdade, sempre que a gente transporta para os simuladores atuais, a gente sempre tem que fazer um retrabalho de reconstruir, a gente não tem dados de iluminação artificial tão precisos, tem que ter um banco de dados externos, não vão com os metadados para dentro. Então, na avaliação, né, a gente faz constatação da interoperabilidade entre o Revit, que é o software BIM que a gente escolheu, e a Unreal Engine, que vai ser a Game Engine que a gente utilizou. A capacidade de importação dos modelos de informação, aí seriam tanto o projeto, né, que seria com as especificações BIM, quanto modelos de fornecedores também, que seria das iluminações artificiais. A gente ter o modelo com a especificação direto do fornecedor pelo site, ao invés de ter que construir e colocar toda a especificação dele. E qual seria a precisão de dados importadas pela Unreal Engine. Passando rapidamente aqui, né, Game Engines são motores de criação de jogos. Né, a vantagem é que ele sempre tem, apresenta dados em tempo real. Você sempre tem uma atualização de dados ali em tempo real. E a escolha da Unreal Engine é justamente por causa da renderização fotorrealista que ela tem. Ela hoje é o motor mais forte que existe para poder fazer representações fotorrealistas, tanto para interior quanto para exterior. A gente conhece hoje, arquitetos utilizam isso para fazer apresentações de ArcViz, né, mas então a gente trouxe para cá para tentar fazer uma simulação real também. E utilizando um plugin que promete, né, fazer essa interoperabilidade entre o BIM e a Unreal, a gente fez a avaliação dos dados para ver se realmente consta esse transporte dos modelos. A proposta da interface, né, avaliar a capacidade potencial da Unreal em fazer simulações ambientais, porque também não adianta nada a gente fazer o transporte dos modelos para dentro da Unreal Engine, mas a gente não ter a capacidade de simular aquilo como fosse uma física real. A gente vai fazer o teste de interoperabilidade, mas a gente faz o teste também de ferramentas que podem ser construídas dentro da Unreal. Então, a gente explora o potencial dele como ferramenta de simulação. A gente abrange tanto para iluminação natural quanto para iluminação artificial. A gente faz a constatação da avaliação em tempo real. E a gente tenta modificar também um pouco a interface. A gente não quer que uma pessoa tenha que fazer um curso do programa para poder fazer a avaliação dos resultados. Não, a gente quer uma interface intuitiva, onde a pessoa tem a facilidade de utilizar e tem uma facilidade de visualizar esses dados também. Né? E a interface ela não tem necessidade de ser, né, vamos dizer assim, Windows-like. Ela não precisa ter várias janelinhas para a gente ficar mexendo. Ela pode ter menus flutuantes, né, que participam junto ali na visualização. Então, aqui até um comparativo de um software de simulação ambiental atual, e a gente percebe como que
a renderização dele, em comparação à nossa que a gente colocou dentro da Unreal, é bem discrepante, né, a qualidade. E até em questão de avaliação de intensidade de iluminação. A gente percebe aqui até que a parede de cá não pegou essa abertura, né? Quando a gente fez a importação do modelo BIM, o software fechou. Então, quer dizer, aquilo que eu disse sobre interoperabilidade, a gente constata aqui que ele realmente precisa de um retrabalho. E aqui, em cima, as luminárias elas viraram outra forma. Ela estourou para dentro do pilar, ultrapassou o limite das paredes. Então, a gente percebe que realmente ele não faz essa importação correta. Você não consegue trabalhar de maneira fluida, diferente do que acontece dentro da Unreal. Então, para avaliação, né, da interoperabilidade, a gente instalou o plugin, utilizamos o projeto padrão do Revit, todo mundo conhece esse projeto aqui, sempre que a gente abre o Revit, ele está ali na frente, como um modelo do que pode ser utilizado no Revit, e aqui já é ele importado para dentro da Unreal, né, já fica bem bonitinho só colocar ele lá dentro. Fizemos o comparativo também entre as famílias, esse aqui é dentro do Revit, e esse aqui é dentro da Unreal. A gente percebeu que ele manteve os nomes, manteve a hierarquia, manteve a organização, né, de todas as famílias, todos os arquivos, todos os modelos. Fizemos também compatibilização de unidade, que é uma coisa muito interessante, muito importante da gente lembrar, porque especificação é algo extremamente importante em projeto, principalmente quando a gente fala de BIM. Então, compatibilização, que também, se você deixa um valor em vamos supor que está em watts, o outro está em candelas, você vai ter erro, você tem que ter as mesmas unidades. A gente percebeu que ela foi com uma precisão extrema, de vários números depois da vírgula, né? Então ele realmente transportou com excelência. E esse modelo aqui de iluminação foi um modelo que a gente baixou no site da Philips. Então a gente não precisou criar um banco de dados, oferecer essa quantidade de iluminação. O próprio fornecedor da luminária já vai fornecer isso para colocar dentro de projeto. Isso é extremamente importante, porque você tem uma especificação já direto do fornecedor. Você não tem que ficar colocando isso. Fizemos uma configuração também de iluminação natural, né, onde a gente consegue colocar localização, latitude, longitude, data, né, ano, mês, dia, e o tempo a gente consegue manipular o sol até nos segundos. E aqui a gente tem uma visualização, está com um contraste um pouco alto aqui no Data Show, mas a gente consegue colocar, por exemplo, quando coloca no mês e coloca em outro mês, a gente tem a movimentação do Sol, não só em posição de horários, mas em épocas e estações do ano também. Aqui a gente tem a iluminação ligada e desligada. A gente consegue manipular as iluminações lá dentro, tanto em posicionamento quanto que está ligado, está desligado. E a gente consegue perceber o ofuscamento também da iluminação. Então, a gente não trabalha só com a intensidade da iluminação. Se você tem um laboratório, se você tem uma cozinha, se você tem objetos que vão ofuscar a sua vista, inox, alguma coisa assim, você consegue perceber também. A gente pode colocar até um óculos de realidade virtual, vamos dizer assim, perceber isso em tempo real, como se você estivesse dentro do ambiente. Aqui seria o false color, que é o que a gente colocou de gráfico para poder apresentar a intensidade da iluminação. O azul seria os pontos mais escuros, o amarelo os pontos mais claros. E a gente consegue colocar essa representação tanto fosca, né, quanto com os reflexos também. A gente pode adicionar a reflexão dos objetos para ter a representação em gráfico também. Aqui são ferramentas que a gente adicionou, que ele faz a captura do pixel central e apresenta para a gente qual que é a cor que está sendo representada dentro daquele pixel. E ele varia o resultado pelo valor em lumen. Então, a gente tem a captura pelo pixel e consegue apresentar o valor específico ali. Ele não seria só visual, ele seria também em dados. E a gente pode fazer também avaliação de iluminações complexas. Hoje a gente tem tecnologia para poder fazer iluminação com fita de LED, iluminação igual que atrás de espelho, rasgo de luz, que vem da parede. A gente não precisa ficar preso em fazer avaliações de iluminações convencionais. Fizemos também a avaliação dessa metadata, que seria, né, os parâmetros e especificações BIM em tempo real. A gente percebeu que ele transportou todas as informações, vem área, vem volume, vem coeficiente de transferência de calor, massa termal, tudo que tiver especificado, ele vai colocar com exatidão para dentro da Unreal. Então, a gente consegue manipular todos esses dados em programação.
ele está disponível para a gente poder programar em cima. Então, não seria só iluminação, né? Essa proposta nossa foi para fazer uma avaliação, mas ele poderia fazer outras simulações também. E a gente vê como que a falta de especificação, a importância de ser o BIM para poder utilizar em simulação é justamente a especificação. Porque só com o BIM você consegue fazer uma especificação exata e precisa para ter um resultado exato e preciso na hora de você ter os dados em mão, né? Uma pequena diferença de especificação, olha para vocês verem como que aqui não está com a especificação de vidro, eu percebi isso depois dentro do projeto. Na hora que a gente faz a transformação do objeto em opaco, ele apaga os vidros. Então, todo projeto precisa ser bem especificado. E, para a simulação, não é nada mais importante do que isso. A gente pode também inserir o nosso projeto dentro de uma cidade, fazer uma simulação com o entorno, para ver como que o entorno pode também modificar em iluminação natural e artificial. Então, você não fica restrito só na edificação como ela vai se comportar, mas o entorno também, como vai se comportar com ela. E você pode colocar, adicionar vegetações. Igual aqui, você tem a vegetação no inverno, que a gente adicionou aqui, e ela não tampa a fachada nessa data, mas quando chega no verão, a vegetação vai tampar essa fachada. Então, serve tanto para iluminação quanto, vamos falar assim, da térmica também. Como a gente tem uma fachada de vidro, no verão a gente não quer tanta insolação, mas no inverno pode ser que sim, né? A gente consegue tomar essa decisão. Então, nas considerações finais, a gente percebeu que a interoperabilidade BIM foi validada com o Unreal, né? A gente tem a possibilidade de importação desses modelos com precisão, tanto do nosso projeto quanto dos fornecedores. E a Unreal Engine ela tem um potencial absurdo, né, como simulador ambiental para avaliação de iluminação ou de outros também, né, posteriores. E ele pode causar um impacto na indústria da construção civil, porque com a flexibilidade de produção de ferramentas da Unreal, ele pode revolucionar, né, as interações e criações virtuais. Simulações elas vão ser utilizadas não só para validar o meu resultado final. Eu não vou fazer um projeto, enviar para o simulador, validou, não, está errado, refaz, volta. Não, ele vai participar da tomada de decisão. Eu envio para o simulador, eu vejo todas as interações com iluminação, e isso vai participar da minha tomada de decisão. A programação ela pode, né, estar aliada junto da engenharia, da arquitetura e da construção civil, para poder criar essas ferramentas mais personalizadas, e a gente tem a possibilidade de criar, né, essas ferramentas para um escritório específico, que tenha que seja específico em alguma área, ou para uma construtora. A gente pode personalizar esses softwares. E a gente teve algumas limitações, né, no estudo, porque a gente não incluiu uma calibração, né, de medição, como a gente estava fazendo a validação da utilização dele como simulador, a gente não colocou ainda essa calibração da iluminação para ela chegar no ponto real, mas ela tem a possibilidade. A gente viu a variedade, né, que a gente tem de configuração de iluminação lá dentro. E outras ferramentas também, como outros simuladores e outras ferramentas para iluminação já estão sendo elaboradas, assim como também um plugin que retorna todas essas informações todas as alterações que a gente faz dentro do simulador, ele retorna e atualiza automaticamente o projeto BIM. Então, você não tem que voltar para o projeto e posicionar tudo. Você utiliza ele realmente como um acessório do modelo. Muito obrigado. Parabéns, Yuri, pela apresentação. Alguma questão? Parabéns pelo trabalho, né? Eu já tinha dado uma lida superficial nele, assim, hoje com a apresentação fiquei mais admirado ainda. Parabéns mesmo. Assim. Mostrou a importância, né, das famílias, né, dos materiais que a gente coloca lá no BIM, ter as informações completas, né, porque a gente, na hora que a gente acha milhares de bibliotecas, na hora que você vê, está faltando. Né? Alguns falta de especificação. Então, tentar utilizar o máximo de empresas, eu achei isso ideal, né? Vou usar luminária. Até para cotação futura de algum, é muito mais fácil. E só dá milhares de possibilidades. Na verdade, não tem pergunta nenhuma, só estou elogiando mesmo o trabalho. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Mas é isso mesmo, essa questão da especificação ela é muito importante, porque isso agiliza a obra. Né? Eu coloquei ali como um agilizador de projeto também, mas se você não tem um projeto bem especificado, você atrasa tanto a produção do projeto quanto na obra.
você não tem resultados, você não tem uma precisão em diversos pontos, né, do projeto. Então, trabalhar sempre com melhor especificação é BIM, né, vamos dizer assim. Eu só queria falar uma coisa que é importante, só um comentário. Ele falou que a interface ela não é Windows-like, né, ou seja, ela não tem janelinhas, comandos de abaixar, ela é uma tela inteira, porque a próxima etapa, uma das etapas futuras desse desenvolvimento, é que isso vá para a realidade virtual. Então, você vai poder colocar o óculos e vai poder fazer a análise da iluminação. Então, o lance da acuidade dimensional e de especificação de físicas aplicada, né, é porque uma mesa de vidro influencia na iluminação do ambiente, uma cortina. Então, todas essas propriedades foi o que a gente tentou esmerar ao máximo de validar, né? E a ideia é mostrar a importância de trabalhar com modelos de informação, além da representação tridimensional dentro de um modelo de BIM. Isso é extremamente importante. Mostrar a possibilidade de que o trabalho ser preditivo, ou seja, eu consigo validar a iluminação, tanto interna quanto externa, durante o processo de projeto, durante o processo de desenvolvimento, né? E tornar uma ferramenta agradável de usar e sentir, né, conseguir sentir se aquilo está bem iluminado de acordo com a intenção de projeto do arquiteto ou do engenheiro, né, ou do designer de iluminação, né. Parabéns, Yuri, parabéns, Leonardo, pelo trabalho. Muito interessante essa questão do BIM, né? Cada dia mais, e essas interfaces são essenciais. Obrigada, Yuri.